que é necessário para seguir Jesus? Lá em Mateus 8 e em Lucas 9, tem um relato um tanto curioso. Essas passagens contam pra gente que Jesus estava viajando de uma cidade para outra e ao longo desse caminho, 3 pessoas abordaram Jesus dizendo que queriam segui-lo. E Jesus dá respostas para essas 3 pessoas que para alguns soam um tanto quanto duras, no mínimo insensíveis. O primeiro que aparece é um mestre da lei. Ele chega até Jesus e diz o seguinte: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus responde esse primeiro com uma palavra não tão dura, mas alerta ele sobre as dificuldades que ele está prestes a enfrentar caso de fato ele queira seguir Jesus. Jesus diz para ele: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Como quem diz, você está realmente disposto a me seguir? Tá mesmo? Olha, eu não te prometo conforto. A gente vai por aí anunciando o evangelho e confiando na provisão de Deus dia após dia. O segundo que aparece para Jesus é o que a gente considera que ele deu a resposta mais insensível, a resposta mais dura. O pai desse segundo rapaz havia falecido recentemente. E ele diz para Jesus que vai segui-lo, mas pede para que Jesus espere que primeiro ele volte para sepultar seu pai e depois sim ele vai se colocar a seguir Jesus. Mas ao contrário das expectativas, olha o que Jesus diz para ele: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Imagina o que é para alguém de luto que acabou de perder o pai ouvir essas palavras do Senhor. E o terceiro diz que vai seguir Jesus, mas primeiro ele precisa voltar para casa para se despedir de toda a sua família. E Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse texto parece mostrar um lado um tanto quanto duro de Jesus. Alguns acham que Jesus está colocando um fardo enorme sobre aqueles que desejam segui-lo, mas a verdade é que Jesus tira um fardo enorme daqueles que pretendem segui-lo. Nessa passagem, Jesus diz o que ele espera de uma pessoa que pretende segui-lo. E ao contrário do que muitos pensam, Jesus não exige perfeição. Você não precisa ser perfeito, não precisa falar bem, não precisa ter a melhor reputação na praça, não precisa nem ter o nome limpo no Serasa. Sabe qual é a única exigência que Jesus faz para aqueles que querem o seguir? Estar disposto. Se Jesus quisesse discípulos com alta performance, conhecedores da Escritura altamente capacitados, bons no ensino, ele teria procurado nas sinagogas. Ele teria chamado seus discípulos entre os fariseus, porque os fariseus eram letrados. Os fariseus tinham amplo conhecimento das Escrituras, sabiam ensinar, buscavam obedecer às leis e tinham uma boa fama. Mas quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, a gente se depara com os tipos mais improváveis de pessoas. Tem gente de tudo que é tipo lá. Tem cobrador de impostos, que na época eram muito desprezados para os judeus. Trazendo para os dias atuais, a gente pode comparar um cobrador de imposto a um político corrupto que as pessoas odeiam. A gente tinha entre os discípulos de Jesus também Simão, que fazia parte de um grupo rebelde que pretendia tirar Roma do poder na base da força. E os outros, a grande maioria, era de pescadores. Todos que Jesus chamou eram pessoas improváveis, despreparadas. Eles eram pecadores, não tinham boa fama. E uma coisa ficava muito clara: eles não eram nem de longe as pessoas mais ideais para ocupar o posto de discípulos de Jesus. Mas sabe o que todos eles tinham em comum? Todos eles estavam dispostos a abrir mão de tudo por Jesus. Eles não pediram para Jesus esperar, como nós fazemos muitas vezes. A gente admira Jesus, quer seguir Jesus, vê as histórias dos discípulos e dos profetas da Bíblia e quer ser como eles, quer experimentar o sobrenatural de Deus como eles experimentaram, mas não estamos dispostos a abrir mão de nada por isso. A gente quer ver o extraordinário de Deus, mas a gente vive pedindo para Jesus esperar. Não, Jesus, eu vou mergulhar de cabeça nesse relacionamento, mas primeiro espera eu terminar minha faculdade. Pega mal eu ser assumidamente crente lá no meu curso de humanas. Não, Jesus, eu vou me entregar inteiramente para ti, mas primeiro espera eu me casar. Porque você sabe como é, né? Hoje em dia é difícil manter um relacionamento sem sexo antes do casamento. Não, Jesus, eu quero me entregar, mas primeiro deixa eu concluir meus estudos, deixa eu arrumar um bom emprego, deixa eu garantir uma boa aposentadoria, deixa eu criar meus filhos, deixa eu batalhar por essa promoção, deixa eu arrumar minha casa, depois estarei disposto. Todas essas desculpas não são válidas para o Senhor. Sabe por quê? O cristão não tem uma vida secular e uma vida de igreja. O cristão tem uma vida só. O cristão não vive mudança nenhuma longe da presença do seu Salvador. É só na presença de Cristo que você vence seus vícios, que você abandona maus hábitos, que você recebe uma nova mente e um novo coração. O que Jesus procura em nós não é perfeição, não é capacidade ou habilidades, não é tempo livre, mas sim disposição. Se você tem um coração verdadeiramente disposto, você tem tudo o que precisa para ser um seguidor de Jesus. Você não precisa ser bom em nada, você não precisa ser bonito, não precisa ter dinheiro no banco, não precisa ser alguém de boa fama.
Você só precisa querer. Você só precisa olhar para si mesmo e enxergar o pecador imundo que você é e reconhecer que somente em Cristo existe esperança. O Evangelho de Jesus é justamente para pecadores, imperfeitos, indignos, que não conseguem salvar a si mesmos e que precisam dele para isso. E todo aquele que crê e se achega até Deus como um cão imundo é transformado em filho. O Evangelho está disponível para você. Mas assim como esses homens que deram desculpas para não seguir Jesus imediatamente, a gente inventa um monte de desculpas para fazer Jesus esperar. A gente quer ser seguidor de Jesus, mas primeiro quer conquistar nossos objetivos para essa vida. E o tempo que sobrar, esse tempo a gente dá para Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus não quer sobras. Ao mesmo tempo que a salvação é de graça, ela exige tudo de nós. Ela exige o seu coração por completo. O chamado para você é hoje, é agora. Não existe nada mais urgente na sua vida do que seguir a Cristo. E não sou eu quem está dizendo isso, é o próprio Jesus. Já parou para pensar que Jesus disse para alguém que estava de luto a seguinte frase: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vai e proclame o reino de Deus. Tem noção disso? O que todos os discípulos têm em comum é que todos eles deixaram suas vidas para trás para viver os planos de Deus, porque entenderam que bem diante deles estava algo muito maior do que esse mundo pode oferecer. Todos eles fizeram como Eliseu, que ao ser chamado por Deus, voltou para casa, matou seus bois e queimou suas carroças para que ele não tivesse nem para onde voltar, para que não sobrasse nada da sua velha vida. E a gente fica dando desculpinha para deixar o chamado de Jesus para depois. Por alguma razão, a gente acha que nós estamos dando algo para Deus e não percebemos que na verdade é Ele que está nos entregando algo. Não tem nada que você possa oferecer a Deus que Ele realmente precise. Não é porque Ele precisa, mas porque você precisa dele que Ele te chamou. E o que acontece é que nós temos medo. Nós pensamos que a vontade de Deus vai nos fazer perder algo muito maravilhoso desse mundo. Imagine a seguinte situação. Jesus é um cara muito rico, de fato ele é, porque ele é o dono do universo, e esse cara muito rico, por alguma razão, se apaixona por você, que é um mendigo, e não tem nada além dos próprios trapos que está se vestindo. E Jesus chega em você e diz: olha, eu quero me casar com você. Eu te dou tudo o que eu tenho e você me dá tudo que você tem, tá bom? Fechou? E você, no auge da sua ignorância, no auge do seu apego às coisas desse mundo, você tem coragem de virar para Jesus e dizer o seguinte: seu aproveitador, eu só tenho esses trapos que estão no meu corpo e até isso você quer me tirar? Oh, que fardo enorme é seguir Jesus. Até meus trapos imundos ele quer tirar de mim. E aí você dá as costas para ele e vai viver no seu mundinho. Mano, você tem noção do tamanho da loucura que é isso? A verdade é que Jesus está te entregando tudo. A vida eterna, comunhão com o Pai todos os dias, tesouros que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Ele está te entregando absolutamente tudo. Mas você está apegado demais aos trapos imundos que você veste hoje. A gente fica alimentando a falsa ilusão de que agora a gente não dá tudo de si para Cristo. Mas um dia, quando nós tivermos realizados os nossos objetivos pessoais, aí sim, a gente vai estar pronto, a gente vai estar disposto e a gente vai viver 100% desse relacionamento que Jesus nos propõe. Bobagem. C.S. Lewis diz que tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Eu não sei o que tem te impedido hoje de viver uma vida 100% entregue a Cristo, mas uma coisa eu te garanto: nessa vida, nenhuma dessas coisas passageiras vale mais do que aquilo que é eterno. E a minha oração hoje é que o Espírito Santo abra os seus olhos para ver as maravilhas que estão bem diante de você. E quando seus olhos forem abertos, você vai parar de inventar desculpa e você vai mergulhar nisso que Deus está te oferecendo. Que o Espírito Santo aplique essa mensagem no seu coração. Deus te abençoe e até já.